Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma notícia. No caso, é a continuação, né, do imbróglio do que está acontecendo sobre a SAF do Santos, né? Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para não perder notificações, inscreve no canal, tá? No primeiro vídeo, rapidinho, só para vocês entenderem, eu trouxe o assunto sobre a SAF, dizendo que o Santo Domingo, que é um colombiano que tem ação na Ambev, numa TV colombiana lá e no time da NFL, né? Tinha me botado uma proposta, né, para o Santos de 1 bilhão para dívida e outros 1 bilhões por 70% das ações do clube. E o Santos tinha aceitado, né, a proposta. E aí tava na fase de que nenhuma empresa podia contratar ou podia meter proposta, pro Santos. E o Santos só podia avaliar só a oferta, né, a proposta desse cara, né, o Santos Domingo. E depois levaria para frente por conselho e depois por sócio para poder aí sim andar continuamento no processo para virar SAF. Só que aí, depois de 10 anos, né, esse Santo Domingo, ele voltou a fazer uma entrevista, né, a Veja entrevistou ele, e aí essa família tem uma fortuna, né, na casa ali dos 3,3 milhões, bilhões, aliás, bilhões de dólares, né? E ele negou qualquer investimento ao Santos. Tipo, que não mandou nenhuma proposta, que não tem nada de interesse de comprar o Santos, porque ele fala que como o Santos está com risco de possível rebaixamento, né, pela situação que o Santos está passando no campeonato, né, vem passando, né, nesse tempo, ele nega um possível investimento para comprar o clube. E aí a Veja fez algumas perguntas para ele, né? E uma das perguntas foi o seguinte, perguntando a ele que circula uma informação no Brasil que ele teria interesse de comprar o Santos. E e aí ele fala nessa pergunta o seguinte: não participamos de nenhum processo relacionado ao Santos. Não estamos envolvidos de forma alguma. Não somos investidores em nenhuma empresa que esteja analisando o clube. Não somos cotistas e não temos absolutamente nada a ver com essa transação de que as pessoas estão falando. Existe uma empresa por aí que usa um nome que faz referência à nossa família, tá? Então ele quer dizer que tem uma empresa que faz referência ao nome da empresa da família dele, só que não ele próprio foi atrás do Santos para poder tentar fazer proposta e possível comprar o Santos, né? E aí ele continua falando: existe uma empresa família referente à nossa família, mas não faz parte do nosso grupo. Nós não investimos usando o nome ligado à família. Nunca fizemos isso, nem no passado, nem quando meu pai estava à frente do negócio. Hoje investimos por meio de duas plataformas, Volaran na Colômbia e Quadrante Capital Advisor em Nova York. Esses são os dois veículos através dos quais fizemos nossos investimentos. Aí a Veja continua fazendo outras perguntas para ele, perguntando sobre mas o senhor tem histórico de investimento no esporte? Perguntando se ele já investiu no esporte, né? Tem investimento no esporte. Ele fala: sim, já fizemos vários investimentos no setor esportivo e continuamos olhando para esse segmento. No passado, analisamos alguns clubes de futebol, estudamos oportunidades na Inglaterra
com o Chelsea, Tottenham e Crystal Palace. Também avaliamos um clube na França, o Olympique de Lyon, mas nunca avançamos em investimento. Então ele quer dizer que nunca avançaram em nenhum clube de futebol pelo mundo, né? Principalmente nesses da Europa que ele citou, né? E aí ela pergunta o porquê dele não investir ainda, né? Aí ele fala, porque no meu ponto de vista de investimento, o futebol tem risco importantes. Tem o seu risco, claro. Sempre tem seu risco, né? De o clube tá no risco de rebaixamento, como o Santos tá passando por esse período de estabilidade, de que agora o Santos deu até uma melhora no campeonato, né? Não tá ali perto da zona de rebaixamento, mas não dá uma margem de crescimento. Então a margem que dá é mais para brigar por rebaixamento, a visão que dá, do que por crescimento, de melhorar na tabela e quem sabe, né, brigar por coisas grandes. E aí ele fala, o rebaixamento, como eu acabei de citar agora. Quando analisamos investimentos, não fazemos isso como hobby. Então ele não faz para brincar, ele faz por conta séria, né? Avaliamos se é um bom investimento financeiro. Em ligas como a Premier League, existe o risco de rebaixamento. E isso pode distribuir o valor de um ativo. Mesmo o clube grande pode correr esse risco. No caso do Santos, né? Que está desde 2025, né? Correndo esse risco. Desde o ano passado, no caso. Aí ele fala, e isso pode distribuir o valor. Mesmo o clube grande pode ocorrer o risco. Se você pegar um determinado valor por um clube e ele acaba rebaixado, o retorno de investimento pode desaparecer completamente. Então, se o clube, no caso aqui, cai, para ele não vai vantagem, porque a renda vai ser pouco, tá? Se o clube cai. Então, para ele, tem que pegar um clube que ele vê margem de crescimento para poder continuar na primeira divisão, na principal liga, e ter retorno financeiro, né? Tanto no campeonato principal, nacional, né? Como se classificar para grandes ligas. No caso, for na Europa, a Liga dos Campeões, ou Europa League, ou Conference League, né? E no caso do Brasil, a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. E aí faz uma outra pergunta para ele no sentido, por isso prefere outras ligas? Aí pergunta ele por que ele prefere outras ligas, né? Aí ele fala, exatamente, do ponto de vista de investimento, ligas como National Football League, que é a NFL, no caso, que ele tem um investimento lá no Washington Commander, né? Ele fala, e a Nacional de Basquete, a NBA, fazem mais sentido para nós. Por quê? Porque não tem rebaixamento, os times lá tem margem de crescimento, entendeu? E tem como investir e dar retorno, tá? Não é igual ao futebol, que tem rebaixamento, se cair para a segunda divisão, o retorno financeiro é abaixo do que seria na primeira divisão. E aí ele fala, nas ligas não existe rebaixamento, e isso torna o investimento muito mais previsível. Você consegue avaliar melhor o risco e o retorno. Por exemplo, somos investidores no time de futebol americano, o Washington Commander, como eu já citei, junto com John Harris e outros parceiros. Esse é um investimento muito interessante para nós. Então, ele por enquanto prefere investir, como eu tinha falado, né, na NFL, né? No basquete ele ainda não tem investimento lá, mas ele tem na NFL. Ele citou o basquete porque é outro também que não cai, também time não cai para a segunda divisão, não tem segunda divisão no esporte americano, né? Aí por isso que ele quis investir lá na NFL, né? E aí a Veja continua perguntando para ele, então, você não considera investir no Santos ou em outro clube da América Latina? Ele perguntando se ele não tem interesse em investir no Santos ou em outro clube daqui da América do Sul, né? Da América Latina, no caso, América do Sul, em específico, né? Aí ele fala, não se trata especificamente do Santos.
Em geral, é muito difícil estruturar um investimento em ligas latino-americanas. Por causa desse risco de rebaixamento, como eu já citei, né? Aí ele continua. Quando você faz um modelo financeiro e precisa assumir o que o clube pode cair de investimento, de divisão dentro de 5 anos, isso destrói completamente o valor do ativo. Então, ele tem que fazer um investimento em um clube aqui que pensando pelo menos em 5 anos. Dentro desses 5 anos, o time não pode cair, tá ligado? Porque se o prazo que ele dá, no mínimo, de 5 anos, o time cai dentro desses 5 anos, o investimento para ele é negativo. Não vai valer a pena. Ele tem que investir em um time que possa fazer ele ter margem de crescimento dentro de 5 anos, para depois dos 5 anos ele continuar mais e mais anos investindo no clube, né? E aí a Veja faz uma outra pergunta para ele. O nome de Lauren Santos Domingo estaria ligado a uma eventual proposta? Ela está envolvida no negócio? Quer dizer, ela está perguntando se a mulher lá, que é da família dele lá, a Lauren, estaria ligada numa eventual proposta, né? Se ela está envolvida em algum negócio do grupo Santos Domingo. E aí ela fala: minha cunhada, Lauren, faz seus próprios investimentos. Então ela faz o próprio investimento dela, não tem nada a ver com o Santos Domingo. E aí ele fala: ela tem seu próprio projeto e seu próprio modelo de operar. Já investiu em empresas como a marca de moda The Hole. Mas isso não tem relação com o nosso capital, nem com o nosso grupo de investimentos. Então quer dizer o quê? Que ele quer dizer que a cunhada dele não tem nada a ver com o investimento que ele faz. É totalmente separado, desligado um do outro. Cada um faz o seu investimento para suas coisas que pensa investir, né? E aí ele fala: não sei se ela está envolvida em algo relacionado a isso ou não, mas não faz parte da nossa estrutura. Então, ele não sabe dizer realmente se ela está participando dos negócios também dele, mas não faz parte nada do investimento dele e nem ele faz nada do investimento dela, entendeu? Aí a Veja faz as duas últimas perguntas. A primeira é o seguinte: o Santos ou alguém ligado ao clube chegou a procurar o senhor ou sua equipe? Então ela pergunta se o Santos chegou a procurar o Santos Domingo, né? Para conversar sobre a SAF. E aí ele fala: não, ninguém da nossa equipe de investimento teve qualquer contato com o Santos ou com alguém relacionado a esse assunto. Então é o seguinte, galera, vem notícias de jornais dizendo que ele tinha feito proposta, como eu falei lá no início do vídeo, de que ele tinha botado um documento dizendo que ia comprar 1 bilhão da dívida, 1 bilhão de 70% dos direitos do clube, né? Que o Santos tinha aceitado e levado para frente, analisando para ver se leva para frente, que estava em uma análise de que nenhuma outra empresa podia vir para poder fazer proposta de compra do clube, né? E ele nega, dizendo que a equipe não fez nenhum investimento, né? Não teve nenhum contato com o Santos e ninguém está relacionado a esse assunto, né? E a última pergunta que a Veja fez para o Santos Domingo foi o seguinte: o senhor acompanha o futebol brasileiro? Perguntando se ele acompanha o futebol, assiste o futebol brasileiro, né? E a outra pergunta é: conhece a história do Santos? Então, se ele assiste o Campeonato Brasileiro e se ele conhece a história do Santos. Aí ele fala: eu gosto muito do futebol e acompanho o esporte. Tenho até meu próprio time na Colômbia, pelo qual torço. Mas gostar de algo não significa que vamos investir nisso. Então ele quer dizer o quê? Que ele tem um time dele, no país dele, lá na Colômbia,
Mas isso não significa que gostar, né, quer dizer que vai investir, né? Ele vai gostar, mas pode investir em outras coisas, né? E continuar torcendo pro time dele sem investir em um clube de futebol, mas investir em outro time de outro esporte, né? Sem ser o futebol. E aí ele fala, mas gostar de algo não significa que vamos investir nisso. Não investimos em coisas que amamos. Investimos em coisas que acreditamos ter bom retorno. Então, ele fala que ele gosta, né, no caso, de investir em coisas que dê retorno para ele, que dê dinheiro, entendeu? Ele não vai investir, por exemplo, como já falamos aqui no vídeo, em um clube de futebol que provavelmente possa cair para a segunda divisão entre os 5 anos, né? De início, né? E não ter retorno para ele, entendeu? E aí ele fala, posso comprar algo de que eu goste com o meu dinheiro pessoal, mas não colocaria dinheiro da minha família em meu investimento. Então quer dizer o quê? Que ele, se ele quiser comprar, ele pensar, ele bota com o dinheiro dele, mas ele não vai pegar o dinheiro da família dele para investir, por exemplo, em um clube de futebol para depois não ter retorno. Entendeu? E acabar gastando o dinheiro da família sem necessidade, achando que ia dar retorno e depois fica no prejuízo, tá? Porque se ele colocar o dinheiro dele, o dinheiro da família fica guardado, o dele ele gasta. Se ele perder, não ter retorno com o dinheiro dele, pelo menos ele tem o dinheiro da família, entendeu? Para ele sobreviver, entendeu? Então, galera, resumindo tudo da entrevista de Santo Domingo para Veja, é o seguinte. Realmente não teve proposta nenhuma para a SAF do Santos, tá? O Santos não foi ele disse que o Santos não procurou ele, não teve contato, não teve nada. Então tudo que rolou num vídeo que eu fiz sobre a SAF, ele nega, então é tudo mentira, tá? Não tem SAF nenhuma rolando no Santos, nenhuma empresa ainda foi atrás do Santos, então é esperar o decorrer aí para ver se realmente ele vai aparecer, o Santo Domingo investindo no Santos, ou se vai aparecer uma outra empresa querendo investir no Santos. Mas por enquanto, Santos e Domingo, nem o Santos, nenhum dos dois procuraram nenhum ou outro para poder tentar investir e levar à frente, tá? Então, galera, sobre a SAF do Santos, é isso aí. Agora é esperar para ver se vai ter mais alguma coisa sobre a SAF. Se tiver, eu trago aqui para vocês. Mas, por enquanto, não tem nada fechado, não tem nada certo de SAF do Santos ainda. Nenhuma empresa investiu no Santos ainda para comprar, tá? Obrigado por que assistiu, compartilha, comentem, ativa o sininho para não perder notificações, se inscreve no canal, tá? Espero vocês nos próximos vídeos e falou!